Química avançada. O equilíbrio químico. Tendências de reação. Quando um sistema é mantido a temperatura e pressão constantes e fechado a toda a matéria, as propriedades macroscópicas parecem indicar que as reações químicas cessaram. Entretanto, nosso modelo de colisão sugere que a reação não cessou, mas que está mantendo o equilíbrio dinâmico. A taxa de reação num sentido é igual à taxa de reação oposta. No equilíbrio dinâmico, nenhum dos lados cresce mais que o outro. Sob alguns aspectos, o equilíbrio dinâmico é uma acomodação confortável entre reagentes e produtos. Mas o que acontece a um sistema em equilíbrio quando é submetido à tensão? Pode-se até perguntar o que acontece às pessoas quando enfrentam uma situação tensa. Um modo de se desequilibrar uma situação desagradável é tomar providências contrárias. Exatamente o mesmo princípio entra em ação quando se trata de uma reação química. Como qualquer ideia óbvia, não ocorreu a ninguém até ter sido claramente definida pelo cientista francês Le Chatelier, na virada do século XIX. Se um sistema em equilíbrio é submetido a uma tensão, o sistema muda para aliviar os efeitos da tensão. Vamos examinar o conceito de Le Chatelier. Que tipo de tensões pode ser aplicado a um sistema químico? Bom, ele pode ser aquecido a uma tensão que já vimos com algum detalhe. A pressão é uma tensão. E também a intimamente relacionada mudança de volume. Mas uma outra tensão é a adição ou remoção de um dos participantes da reação. Partindo de uma condição de equilíbrio, será que o princípio de Le Chatelier nos ajuda a prever como a tensão irá mudar uma reação? Já vimos como a aplicação de calor afeta a reação para frente e sua correspondente oposta. Mas a aplicação de calor favorece o lado dos reagentes ou o lado dos produtos de uma equação? Considere o seguinte: 1 mol de gás nitrogênio mais 3 moles de gás hidrogênio formam 2 moles de amônia e liberam 92 kJ. É a equação para a produção de amônia. Esta expressão indica que a reação é exotérmica na direção para a frente. Entretanto, como sabemos, a equação pode ser escrita assim. O que significa que a amônia precisa de calor para ser decomposta em nitrogênio e hidrogênio. Portanto, a reação pode ser vista como endodérmica no sentido oposto. Num sistema, temos duas reações. Uma geradora de calor e outra consumidora de calor. Se acrescentarmos calor ao sistema, qual das reações será favorecida pela tensão? Lembre-se do princípio de Le Chatelier. O equilíbrio irá se deslocar para aliviar a tensão. Calor aplicado, embora o sistema inteiro absorva o calor, somente uma das reações efetivamente precisa de calor. A amônia absorve o calor e se decompõe em hidrogênio e nitrogênio. E de fato a experiência mostra que são produzidos mais reagentes, hidrogênio e nitrogênio, até que um novo ponto de equilíbrio seja atingido. Portanto, um aumento de temperatura tende a favorecer a reação endodérmica. Agora, na mesma experiência, vamos manter a temperatura constante e ver se podemos predizer os efeitos de uma outra forma de tensão, a pressão. Antes de fazê-lo, vamos ver as implicações da equação mais uma vez. 1 mol de nitrogênio
e 3 moles de hidrogênio produzem 2 moles de amônia gasosa. Teoricamente, se a reação pudesse ser feita inteiramente sem mudança de temperatura ou volume, a pressão seria reduzida à metade. Porque a metade da quantidade de moléculas estaria então ocupando o mesmo volume. Portanto, esta reação tende a reduzir o número de moléculas. Da mesma forma, a reação inversa tende a aumentar o número de moléculas. Qual das reações acabará sendo favorecida se for aplicada a pressão? Uma mistura de nitrogênio, oxigênio e amônia em equilíbrio ocupa um certo volume. Qualquer parte desse volume tem um certo número de moléculas dentro de si. Se comprimirmos todas as moléculas dentro deste espaço aplicando pressão, evidentemente o número de moléculas no espaço aumentará. O aumento de moléculas é a tensão. Le Chatelier diz que devemos procurar a tendência que se opõe a essa tensão. A formação de amônia reduz o número de moléculas. Esta reação aumenta para aliviar a pressão e, novamente, a experiência mostra a formação de mais amônia até que a reação atinja um novo equilíbrio. Neste caso, a conclusão é que um aumento de pressão favorece a formação de menos moléculas. Mas será que esta tensão por pressão afeta o ponto de equilíbrio de todas as reações? Um mol de hidrogênio e um mol de iodo formam 2 moles de iodeto de hidrogênio. Isso quer dizer que, quando a reação se desloca para qualquer direção, o número total de moléculas no sistema nunca se altera. O aumento de pressão não pode favorecer menos moléculas. Esperaríamos que não houvesse nenhuma mudança no equilíbrio. E podemos verificar no laboratório como hidrogênio e iodo. A presença de uma suave cor rosa no recipiente indica que há algum iodo presente no equilíbrio. Se a temperatura for mantida constante e a pressão for multiplicada por 2, não deverá haver nenhuma mudança de cor porque, segundo nossa previsão, não haverá reação alguma. Mas quando fazemos isso na prática, que desastre! Exatamente o contrário, o roxo fica mais intenso. Parece que o princípio de Le Chatelier foi para o espaço. Mas esperem um pouco. Não haveria uma outra explicação? Na verdade, o que vimos é literalmente uma ilusão, sem qualquer relação com o equilíbrio. Simplesmente saturamos a cor roxa, reduzindo o volume que a cor ocupa à metade. De forma análoga à de um padrão roxo que nesta tela parece mais intenso quando é comprimido numa área menor. Outras medidas, como a massa do gás, confirmarão que não houve mudança nas quantidades originais do equilíbrio. Ser capaz de prever o comportamento de reações sob condições variáveis é vital para a química prática. Porém, da mesma forma, precisamos saber prever as quantidades. Quanto será necessário? Quanto pode ser produzido?